da Caputo. Ela é advogada trabalhista, está aqui também para responder a sua pergunta. É só mandar a pergunta sobre direito trabalhista para 12 99713 2622. Mas vamos começar falando dessa carteira. Tudo bem, Amanda? Boa tarde, Claudete. Boa tarde, público de casa. Ah, você tá com uma em mãos? Tô. Mostra aí. Vamos aposentar essa aqui, gente. Vai aposentar, né? Vamos. Todo mundo se orgulha da carteira. Todo mundo tem, mas nós vamos aposentar. É, guarda. E por que vão aposentar? Então, Claudete, bacana o seu programa tá trazendo para o público de casa essa novidade, né? Ela é recente, ela foi um decreto de 23 de setembro, então eu acredito que temos nem Muita 2 gente, meses, nem exatamente, é uma novidade muito bacana. Hoje a gente já tem a CNH no celular, né? O celular que você acabou de fazer a propaganda, bacana. E agora a gente vai ter também a carteira de trabalho digital. Então, quais as vantagens para o trabalhador? Bom, perda, primeiramente, né? Então, essa aqui molha, essa aqui a gente perde, essa aqui a gente extravia, enfim. Agora a gente vai ter digital. Tá tudo lá, não tá precisa tudo correr lá. atrás. Exatamente. Você sabe que a primeira minha, eu manchei com perfume. Eu carregava perfume e a carteira. Não sei por que eu carregava a carteira de trabalho na bolsa. Perfume e a carteira. Uma hora o perfume abriu e manchou toda a carteira. E eu tive que correr atrás de todos os empregos, né, que eu já tinha registrado lá na carteira, para recuperar isso. E agora, por exemplo, esse tipo de problema não existe mais. Não, não existe mais. E como a gente faz, doutora, para transformar em digital a nossa carteira de trabalho? Sim, Claudete, vamos lá. Primeiro lugar, pessoal, a gente entra no site, né, que é o gov.br, faz um cadastro, responde umas perguntinhas e logo após nós entramos no nosso celular, iOS, Android, lembrando que só vale para smartphone. Tá. Então, esses celulares um pouquinho mais modernos, né, que a gente tem acesso ao aplicativo. E aí nós acessamos por lá. Então, primeiro passamos pela parte de cadastramento no gov.br. E depois que fizeram o cadastramento lá no gov.com.br, eles informam como fazer para entrar no aplicativo? Só corrigindo, gov.br. É só gov.br. Isso, lá tem uma série de pré-questionamentos com respostas, não é? Dúvidas e tudo mais. Fazemos o cadastro lá e logo após já baixamos o aplicativo e temos acesso. Criamos um login e uma senha e temos acesso. Tá. E aí? Veja bem, a carteira de trabalho agora, antes tinha uma numeração, né? Vamos achar a numeração nessa aqui nas primeiras... Depois que você entrou e fez o acesso, já é automático? Sim. Você acessa o gov.br, faz o cadastro e já baixa o aplicativo no iOS ou no Android. Tá. Certo? Aí a sua carteira vai estar disponibilizada de forma digital a partir de quando? A partir do momento do seu cadastro. Então é muito rápido. Sim. Exatamente. Então, veja, esse númerozinho aqui, pessoal de casa, esse númerozinho, tá vendo? Que tem aqui, ele não existe mais. A numeração da sua carteira de trabalho agora é o seu CPF. Nada mais. O CPF vai ser único? Será? Exato. Então, é a sua carteira de trabalho. Tá, é o CPF. É o número da sua carteira. Exato. E aqueles que já se aposentaram, pode mudar a carteira, não? Eles têm acesso também à carteira digital, também tem. sim. Porque vai lá saber, né? Se não quer agora transformar a carteira, que ele guarda, jogar fora em digital. Exato. Aqueles que ainda não têm o primeiro registro na carteira e aqueles que já se aposentaram, da mesma forma, têm a carteira disponível no sistema. O que muda? Aqueles que não têm o primeiro registro, vai ter a carteira de fato lá existente em branco. Aqueles que já se aposentaram vão ter os registros antigos. Tá. E é bom, né, pra ter lá, sei lá, né, trabalhou, a vida é tua. Agora, aqueles que nunca trabalharam e que chegavam e a pessoa falava, e apresenta a carteira? Fala assim, tá lá, apresenta o quê? Apresenta o CPF? O que acontece? Hoje, né, você não precisa mais apresentar a carteira no ato da sua contratação. Você dá o nome do seu CPF, a empresa entra e te registra por lá. Como é que funciona? Hoje a gente tem o E-Social. O que é o E-Social? O E-Social... tormento. Porque é difícil entender aquele E-Social... Nossa, atormento na cabeça da dona de casa que tem que registrar a sua empregada, a sua ajudante, por exemplo. Exatamente. O E-Social, ele veio, na verdade, para facilitar. Mas não certo? Tá facilitando. Mas nós, né, temos um certo preconceito contra esses documentos virtuais, que na verdade é uma mão na roda. Né? Mas no começo muito complicado, né? Agora a gente tá aprendendo a lidar, mas muito complicado. Eu apoio também, mas enfim. Eu tenho uma estagiária muito boa que me ajuda muito. Enfim, o que acontece? Nesse E-Social é um programa integrado, né? Previdência, a parte da Previdência, a parte fiscal e a parte trabalhista. Então, todas as informações acerca do empregado, da empresa, elas estão contidas nessa plataforma. Então, quando o empregado ele ingressa na empresa, o que acontece, né? O
o empregador pega os dados do funcionário, tem um prazo para fazer o lançamento. Então, ele alimenta o sistema e não faz mais anotações. E fica mais fácil para consultar, para saber se ele te registrou mesmo, né? Sim, assim como você pode e deve consultar se ele está depositando esse fundo de garantia. Exato. Né? Doutora, eu já... 2. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode até filmar você fazendo a pergunta aqui pra gente, ou pode mandar por escrito. 12 997 13 26 22. São 16h35, eu tô ao vivo aqui direto da cidade de Aparecida, por isso o código 12. Tem pergunta já, doutora? Vamos ver. O Luciano Alves quer saber. Boa tarde, oi, Lu. Sou empregador. É verdade que não preciso mais pedir a carteira de trabalho para contratar? Não vou ser multado? Não entendi essa dele. Eu entendi. Tá. Luciano, boa tarde. Bom, o seguinte, você não precisa mais pedir a carteira de trabalho física. O que você vai pedir agora é o CPF da pessoa e através do CPF o seu contador, acredito que você tenha um, vai lançar os dados no e-social. Lembrando que você não precisa mais fazer a anotação, mas a transmissão de dados ela tem um prazo, tá bom? Qual é? Então, Claudete, não sei te informar o prazo que constante no e-social. O contador vai saber orientar da melhor forma. Tá. Mas tem o prazo, senão você é multado para poder registrar. Exatamente. Se não registrar no tempo que o e-social vai informar, ele pode ser multado pelo não registro em carteira. Sim, pode. Tá dando muita confusão? Não começou tão cedo, não dá ainda nem para saber, né? Não tem nem 2 meses, praticamente. Só com o tempo e as dúvidas que vão surgindo. Mas eu já te adianto, gente, tem muita informação divergente na carteira de trabalho. Porque o sistema está sendo alimentado e estão lançando agora. Então, assim, vão ter multirões, né? Para que seja atualizado o sistema. E você vendo alguma dúvida, espera, porque vão ter alterações. Tá. Agora, o empregador já é obrigado a adotar esse sistema ou não? Sim. Já? Sim. Ele já é obrigado a fazer esse registro de forma diferente, então. E a partir dessa data não existe mais registro físico, e sim dados, que quando você alimenta o e-social com os dados do empregado e a admissão. De férias, exatamente. E tudo. Ok, Luciano, então tem que fazer aí. É pagar um dinheirinho a mais pro contador, porque a gente tá sobrando dinheiro na mão do brasileiro, né? Tá todo mundo com muito dinheiro, todo mundo empregado, ninguém, né, nesse país passa fome ou tem outras preocupações. Então, vamos digitalizar a carteira de trabalho e vamos nos meter em mais uma grande confusão. Marcelo Silva, olá, boa tarde. Fiz meu cadastro e instalei o aplicativo, mas existem dados errados. Cargo, remuneração, data de início ou fim do trabalho. O que eu faço? Começou, doutora. O Marcelo tem razão, ele tá lá sem saber o que fazer, porque agora você não tem nem com quem conversar, né? Fala sério. É de Araçatuba, São Paulo. Quando acontece um caso desse, foi digitalizada a carteira, o empregador foi lá e colocou as informações erradas, o cargo não condiz com o que ele executa, nem salário, nem nada. Como que o Marcelo faz? Boa tarde, Marcelo. Bom, vamos lá. São 2 hipóteses. Tá. Uma hipótese é o empregador alimentar errado o sistema. E outra hipótese, que é a que está acontecendo agora, porque é muito recente. As informações estão sendo lançadas e atualizadas pelo banco de dados. Então, agora vão ter muitas divergências mesmo. Eu peço para o Marcelo aguardar, né? Vão ter multirões que o governo vai, de fato, esquematizar, fazer a logística. E eu peço para que ele aguarde, porque as informações estão sendo constantemente alteradas. Então, por enquanto, isso não é motivo de preocupação. Não. Porque a correção vai ser retroativa também. Sim, e outra coisa, o empregador ele pode estar alimentando o sistema a qualquer momento. Tá? Então, ele pode estar fazendo alterações também acerca do contrato atual, tá bom? Tá, mas, por exemplo, e os direitos do trabalhador? Se ainda assim, antigamente, quer dizer, antigamente ontem, né? Anteontem, em agosto, para ser mais precisa, se eu executava uma função e estava registrada com outra função, eu poderia entrar na justiça para penalizar esse empregador que deu uma informação errada, né? Enfim. E agora? Como é que eu vou recorrer à justiça? Da mesma forma, só que agora a sua prova muda. A sua prova era física e agora a sua prova é virtual. Mas agora então não vai existir mais prova errada. Ou eles vão entrar na linha ou eu não sei como que vai acontecer. Deus discute. Deus discute. Por quê? Não sei. Será que eles vão ter a cara de pau de fazer isso assim? Se faz aqui, que dirá na internet.
Ixi, meu Deus do céu. Bom, por enquanto, Marcelo, não faça nada e reze, meu querido. Nós também Aparecida é o único conselho que a gente pode dar, porque olha, mais uma confusão aí, se já não passassem todas. Essa é a Shirley. Oi, Shirley, gostei do namorado, marido, não sei, né? Bonito, tem bom gosto. Oi, boa tarde, Cláudia, tô brincando, hein? Gostaria de saber se é certo a empresa disponibilizar o Olerite só através do portal da empresa. Não há necessidade da mesma imprimir e entregar ao funcionário? Olha, Shirley, tá aí mais uma coisa que a gente até guardava, porque orientava que a gente tinha que guardar. Mas ninguém quer mais papel nesse mundo não, não é? Exatamente. Oi, Shirley. Chega de papel. Vamos lá. A vantagem da empresa disponibilizar para você no portal é a seguinte: o papel é térmico, né? Esses papéis que estão impressos, a grande maioria é térmico, então com calor, com o tempo, vai desbotar. Então, o que eu aconselho, né? Eu aconselho a você a tentar se adaptar, né, a essa nova era digital. E é uma prova que não vai desaparecer. Isso, e o seu empregador não tem obrigação nenhuma de te disponibilizar um papel. Ele tem que te disponibilizar, seja virtual, físico, de qualquer forma. Tudo bem? Se ele encontrou essa, Exato. Mas é particular. Não é para a empresa toda saber se está no portal. Não. Ela tem ela tem uma senha de acesso e ela entra com o login e a senha de acesso dela. Dela e é particular para ela. Não pode expor os dados dela para ninguém. Ok. Tá, Shirley? Vamos à próxima aí. É a Michele. Boa tarde. Oi, Mi. Gostaria de saber por que certas empresas estão fazendo alteração de função ou de salário, mas acabam não fazendo na carteira, né? Numa folha avulsa. Isso não há problema para o empregador? Eu acho que por esse lado a doutora tem toda a razão mesmo, porque também termina com isso. Exatamente. Quando você faz a alteração do salário já, aqui tem uma partezinha aqui atrás nas anotações que você coloca o salário atual do trabalhador. Muita empresa faz isso por fora. Por quê? Porque não incide férias, imposto de renda, 13º. Então, é uma estratégia... Não dá nem pra brigar na justiça. Exatamente. Depois você vai tentar com os meios que você tem para provar. Agora... Essa folhinha avulsa aí, na lei, não vale não, né? Não, e não assim... deveria existir. E se ela tá refletindo nas outras verbas, né? E tá saindo no seu olerite, Michele, fique tranquila, você tá resguardada. Mas problema por falta de anotação aqui pode dar depois, acerca de INSS, você pode ter alguns probleminhas sim. Já mas tem que ver a na situação. carteira digital, há como burlar, então? Sim. Tem? Sim. Que maneira? Eles não enviam informação. Não vamos ensinar, né? Mas não envia informação. E se tá sem informação, por que adianta essa carteira digital? Exato. A carteira digital, ela só substitui. A má-fé dos empregadores continua a mesma. Então, se eu não quero anotar aqui, eu simplesmente vou lá e não lanço no meu e-social. Aí, sabe o que você faz? Dá uma justa causa no teu patrão, porque ele errou. Não é? E a prova tá lá, digitalmente, pra todo mundo saber que tá errado. Ó, Michele, não pode não, hein? Olha lá se tá no teu olerite esse valor da folhinha lá. Folhinha é pra enganar, hein? Vamos lá pra Leidiane. Oi, Leidiane. Opa, será que a turma tá animada aqui, tá? Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde, Cláudia. Epa, todo mundo vai ganhar acarajé caipira. Meu marido estava recebendo parcelas de direitos trabalhistas que foram acertadas na justiça. Recebeu 7 parcelas de 14. A empresa parou de prestar serviço na cidade. Consequentemente, parou de pagar os direitos do meu marido. E agora, será que ele consegue receber o restante? Ela é de Pouso Alegre, linda cidade sua, lá nas Minas Gerais. Oi, Leidiane, tudo bem? Bom, acredito que não muito bem, né? Mas acontece. Vai ficar. Exato. Veja bem, a empresa ter parado de prestar serviços na cidade não significa que o CNPJ dela não exista mais, ou que ela não possua outras filiais, uma matriz, Nem enfim. lhe dá o direito de pagar. Exatamente. Pagar, né? E ela tem sócios também que, dependendo da situação, você consegue atingir o patrimônio. Tudo isso é uma parte processual. Eu aconselho você a que procure o advogado do qual está cuidando do caso do seu marido. Mas mudar de comarca não enseja essa suspensão no pagamento. Tem que pagar. Exato. E tem outras formas de receber também. E porque foi uma determinação da justiça. Sim. A empresa não pode simplesmente deixar de te pagar, né? Ou pagar o seu marido. Corra atrás dos seus direitos, viu, Leidiane? Tá errado.
Pode estar lá numa cidade bem longe da tua, mas vai ter que pagar. Vamos à próxima. É o Edson. Oi, Edson. Boa tarde. Se a informação de uma empresa constante na carteira não for encontrada pelo INSS, o que devo fazer para comprovar os recolhimentos desse período? Bom, boa tarde, Edson. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se a informação de uma empresa constante na carteira não for encontrada... Primeiro, sabe o que é? Sim. Agora, com o pagamento da caixa dos R$500 que o trabalhador vai poder tirar, houve uma coisa muito chata, porque muito trabalhador foi até a Caixa Econômica, que está trabalhando com horários estendidos, inclusive, aos sábados e tal, para fazer o pagamento. E agora, até o final de dezembro, todos os trabalhadores vão ter que ter recebido, né? Não é mais aquela coisa do aniversário, ainda tem, mas até dezembro eles vão liquidar e vão pagar a todos que forem atrás do dinheiro lá. E quando o trabalhador vai, doutora, descobre que a empresa onde ele trabalhou não recolheu, descontou dele, mas não recolheu para o INSS. Então ele acha que tem o dinheiro, mas não tem. Sim. Aí o que ele pode fazer? Bom, Edson, eu acredito que é isso, né? Mais ou menos. Veja, eu acredito que o caso do Edson, né, ele foi para tentar aposentar, requerer algum benefício. Pode ser também. E viu que a empresa, eu não localizou a empresa. Eu acredito, Edson, eu não sei o caso concreto, que a empresa não deve ter recolhido suas verbas previdenciárias. Porque que ele trabalhou. O que devo fazer para comprovar os recolhimentos desse período? Se a empresa não depositou. Exatamente. O que ele pode fazer? Acontece? Ele vai ter que acionar a justiça, Claudete. Tá. Ele vai ter que acionar, você vai ter que acionar a justiça para rever o que foi feito, né? Para que eles apresentem ou para que eles recolham o seu INSS na época trabalhada. Então eu quero fazer uma pergunta em nome do público aí. Se, é porque nessa, onde estão descobrindo mais, é nessa retirada dos R$500, não é? Que você pode, por empresa que você tenha trabalhado e você pediu demissão. Você não foi demitido, você não se aposentou ainda, então você não recebeu aquele dinheiro que está lá retido. E agora o governo te dá essa possibilidade, até para ajudar, porque são quase 14 milhões de desempregados no país. Mas, doutora, se eu fui lá e a minha empresa, aquela que eu trabalhei no passado, que eu sei que eu pedi demissão, então vou lá catar os meus 500, pelo menos, né? Que estão lá, sei lá, não vou me aposentar, enfim, fui lá pegar os meus 500. E se ela não existir mais? E não recolheu e nem existe mais? Então, é que eu acredito que esse saque que você está dizendo seja do PIS. Não, não é. Não é do PIS? Eu quero até que a produção traga aqui alguma pessoa da Caixa Econômica pra gente falar sobre isso, porque está acontecendo tanta confusão, não é? É aqueles R$500 que o governo liberou para você, é do FGTS, para você retirar das empresas onde você trabalhou e não... Porque, de fato, não foi o recolhimento direto, igual é o INSS, né, a contribuição, ou os 8% do FGTS. É um outro tipo de recolhimento que não é o recolhimento direto. Então, ele vem de alguns impostos, PIS, COFINS, etc. Então, é uma outra situação. Não, eu sei, então, mas vamos pegar esse caso mesmo. Tá. Eu trabalhei numa empresa... Não recebi porque pedi demissão aqueles anos que eu trabalhei nessa empresa. Essa empresa fechou. Eu fui lá buscar a empresa e ela fechou. Eu perco os direitos? Então, você pode entrar em face da empresa. O que acontece? Você pode acionar a empresa constatando que ela fechou ou que ela mudou. Você pode tentar localizá-la, né? Pode tentar usar as ferramentas da justiça ou pode tentar atacar diretamente os sócios. Então, para você poder averiguar o que aconteceu. Vou ter que botar um advogado, constituir um advogado para ir atrás, né? Exato. Porque essas pessoas não viraram fumaça. Sim. A empresa pode ter virado, mas de algum jeito, né? Ninguém desaparece. Porque tem muito trabalhador sendo enganado com isso. Sim. O que é lamentável. Por isso que a gente sempre orienta que você entre, tem como você entrar digitalmente, né? Para conferir se a empresa que você trabalha hoje está depositando o seu fundo de garantia. Porque senão, né? Quando você for descobrir lá na frente. Tem mais perguntas? Ah, tá. Ela tá pedindo aqui a nossa diretora para eu dar um recadinho, eu já volto, tá bom? Uma pergunta aqui que eu tô vendo que é da Mariana. Boa tarde, doutora. Quer dar uma boa tarde para ela, doutora? Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Claudete. Oi, Mariana. Trabalho no hospital como copeira e recebo insalubridade 20% do salário mínimo. Mas eu vi em uma reportagem que quem trabalha em hospital, a insalubridade tem que ser paga, a que deve ser paga de 40%. É verdadeira essa informação? Vamos lá, Mariana. A situação é o seguinte, no direito nada, 2 mais 2 talvez não seja 4, tá? Então não é uma regra matemática. Primeira coisa, a gente tem que levar
levar em consideração com os agentes que você trabalha, no local que você trabalha, a função que você está exercendo, em que ambiente você está exercendo a tua função de copeira. Então, assim, é uma série de fatores que vão integrar o grau da sua insalubridade. Então, o que é regra para um pode não ser regra para você. Eu sei, mas existe os 20%, os 40%? Sim, são graus. Então, assim... De acordo com o grau de insalubridade, pode chegar até 40%. Exato. Tá. Então, a informação é verdadeira, mas depende da insalubridade a que você está, né? Sim. Sujeita exercendo essa profissão. Agora, para saber certinho, você teria que consultar talvez um advogado, Mariana, que fosse até aí, ou que você explicasse bem, né? Direitinho tudo que você faz, como é o seu trabalho, para saber qual seria o grau da insalubridade. Um beijo para você, boa sorte, viu, Mariana? Vamos responder a Cristiane agora. Brincadeira gostosa, hein, meninas? Boa tarde, Claudete, doutora. Na empresa onde eu trabalho, eles estão fechando as portas. Tem muitas, infelizmente, muitas empresas, né? Dá uma pena isso, fechando as portas depois de tantos anos, mandando os funcionários embora, porque não tem jeito. Com isso, eu descobri que eles não pagam o fundo de garantia por tempo de serviço e os direitos de todos nós funcionários. Gostaria de saber se eles decretarem mesmo falência, eu consigo pegar o seguro-desemprego e o que eu posso e devo fazer a respeito. Bom, vamos lá, Cristiane, boa tarde. A situação é a seguinte, a grande maioria das empresas simplesmente fecha a porta. Ela não decreta falência. Falência, o processo falimentar, ele é de outra natureza, entendeu? E as verbas trabalhistas, elas entram numa ordem de pagamento. É diferente de baixar as portas e encerrar o CNPJ da empresa. Ok? Então, o que acontece? Você tem que entrar na justiça para o que acontece lá, né? Se você preencher todos os fatores que o processo pedir, você consegue que o juiz emita uma guia para você dar a entrada no teu seguro-desemprego e, quiçá, seja emitida uma guia de levantamento para você conseguir sacar o teu fundo de garantia. Mas ela vai conseguir ter seguro-desemprego? Sim, ela tem, se Deus quiser. Mas ela tem que provar Exato. que realmente as portas foram baixadas, não existe mais aquela empresa, pelo menos para ela. Mas vai atrás, viu? Como a gente falou, ninguém some e desaparece, não. Vai atrás. O que tem é muita gente sem vergonha, não é verdade? Não. Que usa e abusa do trabalhador. Isso tem que acabar um dia. Então, boa sorte para você. Vá atrás. É até bom explicar que advogado trabalhista, você paga no final do processo, não é? Ao contrário de outras partes do direito, não existe, eu acho, advogado trabalhista de graça, né? Tem uns que cobram. Como assim tem uns que cobram? Tem Todos alguns, cobram, né? Todas as profissões têm lá as suas peculiaridades, né? Então tem alguns que cobram. Tem alguns que cobram alguma coisinha simbólica para entrar, tem alguns que cobram SA de êxito quando tem êxito na causa, mas a grande maioria cobra se tiver êxito. Então, você paga o seu advogado. Tem alguns que cobram mesmo que não tenha ganho a causa? Sim. Foge desses, então, Sim. Agora eu entendi o que você está querendo dizer. A grande maioria cobra se tiver o êxito, não, ou seja, eu pergunto se ganhar. o seguinte para você. Advogado trabalhista de graça, eu não encontro. Não, a OAB, ela tem a prestação de serviços para a comunidade, né? Através dos defensores dativos, que a gente chama, mas não abrange nem previdenciário, nem essa parte trabalhista. Então, mas se você conversar com o advogado, seja clara com ele, é melhor do que você perder o teu dinheiro e perder todos os direitos já adquiridos, não é? Tem hora que a gente tem que pensar, porque o direito não socorre os que dormem. Então tem que correr para não perder tempo. Até quanto tempo de uma fábrica que baixou as portas ou que mandou você embora, você tem para recorrer? 2 anos. 2 anos, tá bom. Você tem 2 anos para requerer os seus últimos 5 trabalhados. Tá. Então, você é mandado hoje, né? Hoje é dia 22 de outubro de 2019, certo? Você tem até 22 de outubro de 2021 para que você recorra até a Justiça do Trabalho. Passou, você perde o seu direito de entrar com a ação. Muito obrigada pela participação, Amanda Caputo, advogada trabalhista, aqui no nosso Santa Receita.